TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, é um prazer tê-los conosco para mais um programa Gestão SA. Programa que trata e aborda temas voltados para a questão organizacional, mercado, itens genéricos e assuntos tão importantes para as nossas organizações como um todo. Hoje estamos aqui com um convidado especial, Luciano Galvão, que é especialista em treinamentos e desenvolvimento de questões organizacionais, e vamos falar bastante sobre treinamentos outdoor training, né, de como desenvolver questões de liderança e equipe em nossas organizações. Luciano, boa noite, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Sandro, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Ótimo, vamos lá. Vamos introduzir esse conceito. A questão de liderança, a questão de equipe, como é que se dá esse ambiente, qual a importância disso no contexto das nossas organizações, para que a gente faça uma introdução ao tema. A liderança, eu diria que é a parte mais importante do dia a dia de uma empresa. É a segunda célula de uma sociedade, a primeira é a família, e, no entanto, a gente vê muitos problemas ainda dentro das organizações, né? Então, hoje em dia ainda existe muito chefe. E o chefe está praticamente abolido do mercado de trabalho. Que é diferente de líder. Totalmente. Né? O chefe manda e o líder conquista, né? Uhum. Tem uma diferença latente aqui. Então, eu até brinco dizendo assim, os chefes da sua empresa vocês devem demitir, fazer uma carta de recomendação e mandar para um concorrente. Certo. Né? Agora, para a parte interna, geralmente tem que ser a liderança. Né? O líder concatena, agrupa todo mundo, conquista todo mundo e faz as coisas acontecerem. Não fica esperando decisões muito prolongadas e demoradas. Né? E nesse contexto, liderança é uma característica que pode ser desenvolvida, pode ser trabalhada? Pode, deve ser trabalhado isso. Tá? Eu acho que são duas vertentes. Se nasce com o dom e também pode ser trabalhado. Não se deve perder sua característica pessoal, nunca tente imitar outros, mas inspire-se nos demais, nos ícones que tem por aí. Né? E eu sempre falo também que liderança é uma coisa fácil, o problema é que o pessoal não coloca em prática. O dia a dia corrói, as regras são descumpridas, a ansiedade é um mal crônico hoje em dia, certo. A ansiedade é o mal do século, o sedentarismo é a doença do século, então a ansiedade realmente é muito complicado. Problema com fornecedores, problemas internos, certo. Esperar o momento certo das coisas, logística, planejamento, como planejar hoje num país do jeito que está toda a economia e a nível mundial também. E acho interessante a gente fazer esse gancho que o chefe, muitas vezes, ele acaba naturalmente trazendo o conceito do problema, né, da gestão da organização. Isso. E a liderança, acho que ela enfoca na solução. Na solução. E aí traz a segunda ideia, que é equipes, né? Equipes. Inclusive o pessoal das equipes também às vezes estão muito acostumados a reclamar, mas não trazer solução. Então quando alguém vê um problema, traz a solução junto. Certo. Né? Já venha com algumas ideias. E ainda acho que quando vem uma ideia que vai gerar uma economia, talvez aí de R$5.000 por mês, a primeira economia tem que ser premiada para aquele que deu a ideia. R$100, 200, não, dê 5.000 na mão dele. Sim. Não são prêmios pequenos. Acho reconhecimento, que né? É um reconhecimento. Se fala muito hoje em reter talentos, mas as empresas às vezes não dão condições para eles ficarem, não dão bons salários e reclamam depois quando alguém sai por R$100, R$200 para outra empresa. E realmente tem gente que isso faz diferença. Né? Agora, reter talentos vai ter que ter uma boa ambiência de trabalho. E é isso que a gente procura buscar nos programas de liderança e treinamento que eu coloco em prática, e principalmente o outdoor training, que eu acho uma ferramenta fantástica para isso. Certo. Bem mais eficiente do que uma sala de aula. A gente coloca eles em situações reais. Não se usa dinâmicas de grupos, que às vezes podem infantilizar ou expor demais as pessoas. Né? Então, exercícios mais criativos e mais consistentes têm dado um resultado fantástico entre eles. Certo, e leva o grupo para fora do seu ambiente normal. Isso mesmo, coloca eles numa situação totalmente atípica. Né? E eu acho muito importante trabalhar a liderança junto com a sua equipe.
Uma coisa é levar o líder para um curso externo só com líderes, a outra é trazer junto com a equipe para trabalhar feedback, porque a própria equipe tem muito subsídio para ensiná-lo a liderar, né? E o líder também tem muito subsídio para ensinar a equipe a aprender a ser liderado. Claro, e o líder tem que reconhecer as características da equipe, né? Com certeza, conhecer pessoalmente cada um, as pessoas. Eu já vi grupos assim, pessoas trabalhando há 20 anos que não se conheciam a nível pessoal. A gente faz essa aproximação entre eles. Então, começa a... Você tem que se sentir bem no trabalho. Certo. Tu passa 8 horas por dia, às vezes mais, e o maior tempo da tua vida dentro da empresa. Né? Perfeito. Ótimo. Nós vamos assistir uma matéria aí gravada com um depoimento sobre essa questão do outdoor training e todo o conceito do que é que está implícito aí e das consequências que isso trouxe para uma situação já aplicada. Vamos dar uma olhada nesse material aí. Sair das 4 paredes, desenvolver potencialidades fora do ambiente de trabalho e inserir os colaboradores em situações inusitadas. Essas são ações que ajudam no treinamento da equipe, na integração e evolução. A agência de publicidade Falara, localizada em Lajeado, no Vale do Taquari, utiliza estes métodos em sua equipe. Conheça um pouco mais. A Falara, então, começou em 2006. Eu trabalhava sozinho, fazia editoração, gráfica, design de folders. Era mais, a empresa naquele momento era mais focada em design gráfico mesmo, né? Então essa coisa da gestão de marcas, esse trabalho de embalagens veio depois, né? Então hoje já em torno de 7 anos no mercado, né, que a gente está trabalhando e a gente atua em 4 áreas distintas, que é a gestão da marca, a comunicação, embalagem e internet. Promoções digitais, né, entre ali sites institucionais e toda e-commerce também, né, então tudo isso a gente faz aqui na Falara. Buscando as questões de liderança, inovação e gestão de times, a Falara encontrou nas atividades ao ar livre uma forma de conhecer mais os colaboradores e trazer essa união para dentro da empresa. E eu queria fazer algo diferente aqui com a equipe, eu queria levar o pessoal para sair um pouquinho do escritório aqui, fazer algo diferente, de uma atividade agradável, uma atividade que envolve esporte, que envolve aventura, mas traz junto com isso essa coisa da gestão do trabalho em equipe, né? Então fica uma brincadeira, mas ao mesmo tempo que integra e que as pessoas acabam se envolvendo mais. A Falara Comunicação escolheu o rafting como forma de inserir seus colaboradores em situações novas, onde as atitudes são repensadas, o trabalho em equipe exercitado e os frutos são colhidos posteriormente. A gente está o dia inteiro trabalhando sempre junto, né? E muitas vezes nesse tipo de atividade, quando a gente tem uma pessoa de fora que traz informações diferentes para a gente, né? Ou como a gente realizou aquela atividade, a gente acaba descobrindo coisas dos nossos colegas, coisas da gente mesmo que a gente nem sabia, né? Então, eu acho que isso aproxima mais a equipe e gera um sentimento de coletivo, né? De grupo, que a gente trabalha em grupo mesmo, assim. Isso que é bem legal, isso que eu espero. Isso eu já percebi, assim, eu já percebo aqui na equipe. Teremos um breve intervalo depois de assistirmos esse material e voltamos com esse conceito de outdoor training, desenvolvimento de liderança, de equipe, com o Luciano Galvão. Até mais. Voltamos com o nosso segundo bloco, com o nosso convidado de hoje, Luciano Galvão, falando sobre liderança e equipe nas nossas organizações e o processo de treinamento. Luciano, como é que é a configuração da tua empresa, do serviço que é oferecido? Como é que é a metodologia desse processo todo do outdoor training? A metodologia andragógica, a gente coloca as pessoas a aprender com elas próprias. A pedagogia eu ensino no quadro, que também já é um processo interno que eu coloco em prática depois para trabalhar alguns conceitos de liderança e exercícios, né? Mas o outdoor training surgiu alguns anos atrás, eu trabalho com isso já há 13 anos. E já peguei perfis de empresas dos mais diversos, desde grandes, pequenas, médias, órgãos públicos, federais, estaduais, aqui também na nossa prefeitura. E o escopo é muito grande de atuação, a gente está sempre cuidando do mercado em várias áreas. Quando um mercado está em alta, outro está em baixa, então é uma diversificação muito grande, né?
Mas nós envolvemos as pessoas com a prática de trilhas, rapel, balsas, construção de dinâmicas mais elaboradas, rafting também, né? Mas são exercícios mais profundos. Por exemplo, dentro da trilha, vão usar mapas e bússolas. Se o pessoal se perdeu realmente, eles vão ter que voltar e reagrupar. É trabalhar o conhecimento acumulado de todas as pessoas em função de alguns resultados, objetivos e desafios que existem. Quer dizer, cria situações, né? Cria ambientes onde as relações precisam se dar para a solução de problemas. Isso vem muito da nossa época de criança, de guri, quando a gente acampava e fazia muitas aventuras de canoagem, de moto. Sim. Que me chamava muita atenção como a gente formava uma cola muito grande de amizade e trabalho de equipe também, né? O que eu fiz foi trazer isso para o dia a dia empresarial, com a minha formação em administração e marketing, e adaptar isso, também em dinâmica de grupo, nas partes mais humanas, né? E adaptar isso à realidade deles. Certo. Obviamente com um ritmo muito lento, né? O sedentário, qualquer perfil está ali para... Claro, não inviabiliza para nenhum tipo de... Não inviabiliza de forma alguma, né? Tem programas de 2 dias, 3 dias, envolve hospedagem junto, alguns programas são mais rápidos, de 1 dia apenas, né? Então a gente coloca eles em situações totalmente inóspitas. Né? Certo. E durante o exercício ou pós-exercício se dá o processo de discussão, de debate? Se faz o processamento, bate um papo muito objetivo, muito profundo, sem passar a mão na cabeça de ninguém. A coisa tem que ser rápida e rasteira. Claro. A gente precisa trazer à tona algumas coisas, porque o que acontece dentro da trilha é o mesmo que acontece no dia a dia. Né? Certo. Quando alguém toma ponta e por ímpeto de chefia, que daí não é liderança, e toma o caminho errado, volta e meia alguém comenta, mas é assim que tu age lá dentro da empresa. Então, essa troca de ideias e o como falar e ter jeito para falar e saber ouvir é que começa a fazer o conserto e a aprumação desses pequenos erros. Né? Quer dizer, liderança e relacionamento é exercício. É exercício permanente. Permanente e é uma arte. E requer autocrítica também, né? Sim. Não só para o líder, mas também para quem está dentro de uma equipe, né? Com certeza, é aí que entra a importância do feedback, né? O feedback tem 3 etapas, mas pela minha experiência eu já faço em 2 etapas, com mais objetividade, sem melindres, mais rápido, um resultado mais efetivo. E questões bem práticas, operacionais, isso é feito aqui na região ou tu tem lugares já definidos para isso? Preferencialmente aqui na região. Tá? Tem vários lugares aqui que a gente coloca em prática. Certo. E tem outras áreas na Serra Gaúcha também, mas eu prefiro trazer o pessoal para o nosso ambiente. Aqui. Claro, porque daí até o deslocamento é menor, a proximidade é maior. Eu cuido da logística, do transporte, alimentação, hospedagem, todos Qual é o os tamanho detalhes. básico das equipes? Ou como é que é? Uma boa pergunta. O ideal é trabalhar com grupos de 20 pessoas. Alguns clientes me pedem, às vezes, para 30, 40. Eu me recuso a fazer, a gente vai ter que dividir porque vira um piquenique. Certo. Um grupo muito grande, a gente não tem como aprofundar algumas relações. Então, é dinheiro fora. Né? Então, o ideal é grupos de 20. E esses grupos, eles obrigatoriamente têm que ter alguma homogeneidade? Não. Ou perfeito a heterogeneidade em termos de funções dentro da organização? Quanto mais heterogêneo, melhor. Perfeito. Mais rico, nós já pegamos grupos com geração X, Y, Baby Boomers, de 18 a 60 anos de idade, fazendo uma troca de experiência. Que é um pouco o perfil da organização mesmo. Totalmente. Né? Quer dizer, levar a organização dentro do seu perfil real de relações para dentro do treinamento. A dificuldade, às vezes, é de um Y entender um X entender o Y. Certo. Né? Certo. Então, quando a gente vê que os dois têm seus potenciais e fazer com que os dois se entendam, coloque o ímpeto de um com a experiência de outro em prática. Né? E como é que se dá o acesso às empresas? Como é que elas têm aceito isso? Como é que elas têm visto? Que tipo de formatação tu consegue customizar isso ou não? Como é sim, precisa ser customizado bem de acordo com o foco que ela deseja. Se faz para trabalhos para equipes heterogêneas, assim como se faz voltado para a equipe de vendas, por exemplo. Certo. Né? E alguns clientes... então pode ter alguma ênfase mais para questões organizacionais definidas. Definidas. Existe um esqueleto e a gente faz um trabalho focado, dando mais ênfase ao que eles querem. Né? O esqueleto é único e a gente coloca algumas grades a mais, focando em liderança, ou equipe, ou inovação, ou vendas.
No caso de vendas, eu não trabalho a questão técnica de vendas, né? Mas Sim. eu trabalho mais o empowerment comercial, que é fazer a sinergia da equipe Certo. para abraçar o mercado. E já aconteceu feedbacks, me perguntaram, Luciano, o que tu fez com a equipe? O que aconteceu? Eles estão com gás aqui a 1000, eles estão enlouquecidos aqui, abrindo mercado e trabalhando, porque eles não se davam tão bem antes. É simples. É comportamental a questão. Certo. E aí, isso, inevitavelmente, me surge uma outra pergunta. As empresas estão preparadas para esse resultado, às vezes? Ou chega a haver um impacto de necessidade de que a própria organização tenha noção da mudança que acontece? Algumas empresas mais conservadoras têm medo, as outras mais empowerment, realmente elas gostam disso, né? Porque eu comparo muito como mexer num abelheiro. Certo. A gente faz as abelhas voarem, mas a gente tem que fazer elas voltarem para o ninho, né? Certo. Então tem empresas que acham que elas vão voar e não voltam, né? Daqui a pouco elas estão exigindo mais coisas de mercado e vão pegar. Tem esse conceito muito errado que uma empresa, às vezes eles consideram um investimento no funcionário, no colaborador, e daqui a pouco ele está bem preparado, pede demissão e vai para outra. Quer dizer, eu treinei ele, mas agora ele foi para outra empresa. Certo. Daí já é outra questão de reter talentos, né? Agora, a empresa tem a obrigação de desenvolver os seus talentos, a sua equipe, os seus líderes. Perfeito. É função da empresa. Isso é fundamental que a empresa entenda, porque senão a gente entra no conceito de quanto pior, melhor, né? Pois é. Quanto pior meu funcionário, mais tranquilo eu vou estar, que ele vai ficar comigo. É verdade. Isso talvez funcione muito bem a nível de controle de massa num país ou numa religião, mas agora na empresa não funciona dessa maneira. Certo. Né? E às vezes para o particular o valor é um pouco alto, para a empresa não é tão alto, né? Então acho que as duas formas de equilíbrio, de um ceder espaço, tempo de si próprio e o outro ajudar nesse investimento, né? Nós estamos agora trabalhando com equipes abertas, já estamos fazendo uma parceria já com outra empresa na área de desenvolvimento, então futuramente a gente vai trabalhar em equipes abertas, né? Eu só faço em company, né? Certo. E dentro desse trabalho todo... Passam eventualmente a ser grupos que se formam com interesses e não obrigatoriamente organizacionais. Justamente. A gente tem feito agora um laboratório bem interessante, que até então as pessoas me perguntavam, e grupos abertos, pessoa física você leva? Certo. Não, só jurídica, né? Então eu acabei criando a Zandora do Venture, que é um laboratório que a gente colocou em prática de uns 2 anos para cá, que é para turismo de aventura aqui na nossa região. Então é o rapel, é trilha, é alguns desafios maiores. Então, dentro desse trabalho eu também coloco alguns conceitos empresariais de forma divertida, não tão focado no empresarial, né? E tem dado muito certo, o pessoal tem gostado bastante. É mais um empreendedorismo que a gente começou aí, desenvolvimento desse turismo de aventura aqui na nossa região. Do Vale do Taquari tem lugares fantásticos e a gente está se propondo a mostrar esses lugares de forma diferente. Ótimo, excelente. Muito bom. Vamos a um pequeno intervalo, logo mais nosso terceiro e já último bloco sobre o tema de liderança e equipe do Luciano Galvão. Voltamos ao nosso terceiro bloco, então, do tema de hoje, liderança e equipe, programas de treinamento, com o nosso convidado Luciano Galvão. Luciano, vamos falar um pouquinho sobre o perfil dos clientes, como é que se dá a consequência do treinamento dentro da organização pós-treinamento, né? Nós trabalhamos com empresas de vários portos, como eu comentei antes, né? Certo. Então, são vários perfis diferenciados, né? O que a gente observa sempre é que depois de um treinamento como esse, as pessoas voltam realmente com mais gás para o dia a dia, voltam se entendendo bem melhor, existe uma qualidade de relacionamento bem maior. A quantitatividade disso não é minha parte, é parte interna depois com a empresa que faz esse monitoramento, né? Mas a gente vê feedbacks muito positivos, realmente muito positivos. Inclusive, eu nem faço avaliação no momento do trabalho, porque ainda existe a questão emocional envolvida, né? Certo, então, os feedbacks podem ser positivos totalmente. O que importa é realmente a realidade depois... aplicada, né? Interna, né? Já ouvi comentários de outras metodologias e que as pessoas fazem, mas depois no dia a dia tudo volta ao normal. Certo. Então tu tem que ter um trabalho feito com carinho e paixão, eu acho que essa é a diferença, porque a postura do consultor, do orientador nesse momento e como tu faz os procedimentos é que importa muito para eles. Implica no resultado, né? Implica E me demais. parece fundamental que
acaba sendo um conceito que é aplicado a qualquer tipo de equipe. Quer dizer, tu tens uma equipe azeitada que já se conhece, ela tem como extrair mais, ela tem como se aproximar mais, ela tem como melhorar alguns aspectos. Ou tu tens uma equipe que está ainda em processo de reconhecimento, de aproximação, mais aplicado ainda, né? Então, indiferentemente da situação da organização, o conceito é bem-vindo sempre, né? Sempre. A educação é permanente, né? É exercício, né? A gente nunca para de estudar, nunca para de ler, nunca para de se preparar e no dia a dia deles é a mesma coisa, né? Sim. Permanentemente. Existem grupos que já estão bem avançados em liderança, que às vezes eu não entro muito no beabá da liderança, mas a gente entra mais na questão de inovação interna. Hoje já virou um chavão falar de inovação, que eu já tenho uma reticência, que eu já estou trabalhando com isso já há uns 5 anos dessa forma. Então, nós fazemos uma análise de Arquimedes até hoje, de como se deram algumas invenções. Então, é feita uma análise de perfis de liderança de 56 grandes líderes mundiais, 25 invenções e 22 mega empresas que simplesmente mudaram o conceito nesse período todo, né? Então, tudo é muito recente, tudo aconteceu de 100 anos para cá. Certo. Então, eu sempre comento também que a tecnologia cresce em progressão geométrica e a humanização cresce em progressão aritmética. Então, as pessoas não sabem lidar, às vezes, com tecnologia. Né? Então, a inovação não é copiar o que tem por aí. Né? É fazer algo novo que realmente faça a diferença. Né? E hoje em dia está cada vez mais difícil inovar. Porque e aí, pegando um gancho com um prontas. tema também muito comum, muito pertinente à nossa atualidade, o intraempreendedorismo, né? Quer dizer, o cara realmente fazer um curso desses e ver da sua responsabilidade, da sua participação na equipe, dos trabalhos de conceitos de liderança e que ele trabalhe a sua voluntariedade para dentro da organização, para dentro do seu setor. Né? Sem dúvida. Existe o ONG e a ING, né? A Organização Não Governamental. E tem pessoas que não se adequam muito a esse tipo de trabalho voluntariado, mas tu pode ser o ING, o indivíduo não governamental. Então, ele tem muita coisa para dar como exemplos. Aliás, a liderança está muito focada em cima de exemplos. Né? Se observa muito. Certo. A gente é observado permanentemente sem saber, né? Mas todo mundo está sendo permanentemente observado. Então, o exercício que eu coloco em prática com o pessoal é: volta e meia, observem-se a si mesmo, se coloquem em uma projeção como se estivesse a 4, 5 metros de altura em diagonal, se olhando, vendo o que você está fazendo agora. Para ver se tu está fazendo certo realmente, como tu está te observando. Né? Certo. Então, é uma observação permanente, todo mundo está sendo monitorado, seja conscientemente ou inconscientemente. Né? Então, tem várias ferramentas de crescimento pessoal. Perfeito. E as organizações, elas chegam a desenvolver mais de um treinamento ou treinamentos em setores distintos? Como é que tem sido esse teu retorno do resultado obtido pelas organizações? Existem eventos estanques, que é para um foco definido, né? um trabalho eventual. Existem já projetos maiores que eu prefiro, que são mais desafiadores. Né? A volta e meia a gente trabalha 10 equipes com 20 pessoas, atingindo 200 pessoas no total durante um certo período. Faz o outdoor training, depois faz encontros internos também para trabalhar questões de liderança, inovação e equipe. Né? Então, são projetos mais elaborados, envolve mais estudo, envolve mais diferenciais de metodologia, né? Porque na hora da pedagogia ela precisa ser interessante. Né? Em sala de aula, às vezes, é complicado fazer isso para se tornar interessante. Então, alguns exercícios elaborados, construídos, acabam fazendo com que o tempo passe rápido. Certo. Né? E o aprendizado seja maior. Uma questão que me vem agora, tu evidenciaste antes a importância de que o chefe, o líder, participe como um elemento interno à organização. Mas a alta cúpula da organização costuma participar também, ou ela é convidada, ou é mais em nível de equipes e estruturas operacionais? Às vezes a cúpula é muito ocupada, a correria é muito grande, não se consegue. Né? Então, talvez um diretor possa inibir as iniciativas de uma equipe. Isso acontece também. Tá? Então, eu recomendo que não venha. A gente vai trabalhar em célula e dar um gás neles. Tá? Agora, o teu recado, o recado da diretoria, eu repasso para eles. Né? E os anseios da equipe, da liderança, eu também repasso para a alta cúpula. Então, a gente faz essa mediação. Faz essa mediação com uma linguagem intermediária entre todo mundo. Né? Claro, porque o treinamento ele tem que estar focado nos objetivos da organização. Então, com certeza. No resultado que se quer. Né? Sempre quando se faz isso é porque se quer mais resultado. Certo.
E, inevitavelmente, me vem à memória também de que há um ganho pessoal também, né? Com certeza. Não só de aspectos organizacionais e produtividade em termos profissionais, mas sob o ponto de vista pessoal, que hoje a gente precisa estar preparado para tanta coisa, né? Com certeza, porque o que acontece dentro da empresa também é reflexo do que acontece na tua família. O que acontece na família interfere também, queira ou não queira. Não há como dissociar a vida pessoal de vida empresarial. Não tem como. Profissional e a pessoal caminham juntas. Se uma está bem, a outra também está. Então, em alguns exercícios, eu até insiro a questão familiar dentro de uma forma muito subliminar, muito indireta, que o resultado a gente fica sabendo 7 dias depois. Né? Porque a gente, como se trabalha muito o reconhecimento da liderança, e volta e meia a gente não reconhece os nossos progenitores, os nossos pais, a gente não dá um feedback positivo para eles. Cônjuges também, filhos e filhas também sofrem às vezes com a carga horária de trabalho excessiva de 10, 12 horas quando acontece. Né? Então a gente precisa incluí-los nesse procedimento também. Então, já tivemos feedback muito interessante. Puxa vida, até em casa ele está melhor. Nós tivemos um caso numa empresa de Guaíba e a pessoa tinha esse cara tinha muito medo de atravessar a ponte do Rio Guaíba porque tinha um trauma muito grande de água. Eu detectei isso no levantamento de necessidades antes, né? Bati um papo com ele em particular. E eu, sabendo disso, eu levei o material pronto, preparado para a água também. Né? Levei pé de pato, colete salva-vidas, roupas de neoprene. Mas abordou totalmente a questão pessoal de uma forma muito fantástica, assim, bombástica mesmo. Eu pedi para o gestor dele, o Pedro, mantém tua equipe aqui do lado da lagoa que eu vou atravessar, bater um papo com ele, vou vir lá para o outro lado e fazer ele atravessar essa água aqui, tá? E vocês ficam aqui para dar o gás para eles, para dar o entusiasmo, né? E eu conversando com ele ao redor, conversando sobre água, então eu descobri que realmente ele teve um trauma muito forte de água em função de um quase afogamento que foi salvo por um amigo pelos cabelos, né? Chegando do outro lado, eu abri a mochila, expus para eles, ele disse, tu nunca vai me pôr nessa água de forma alguma. Não, calma que eu conheço água, a questão é respeitar e a gente vai atravessar e eu vou estar junto contigo, né? No final, então, a gente acabou conseguindo atravessar. O pânico dele foi muito grande, realmente. Mas chegou do outro lado, olha, vamos lá, falava que o pessoal está todo esperando lá do outro lado, hein? E aquilo lá motivou muito ele. Quando chegou do outro lado, sim, ele estava em polvorosa, né? Tinha vencido o trauma, estava agradecido demais com todo mundo, com a empresa, com a equipe. Né? E depois eu fiquei sabendo rapidamente que, em questão de 30 dias, a venda dele havia explodido literalmente. Era outra pessoa. Era outra pessoa e começou a fazer natação. Emagreceu. Ótimo. Deu um gás fantástico. Isso é um exemplo que eu me lembrei agora. Que bom. Bom, a ideia era essa mesmo. Luciano, muito obrigado pela tua participação. Fica aí o convite às nossas empresas, às nossas organizações que procurem, Luciano, procurem cursos, procurem treinamentos nessa área. Né? É só verificar meu site. Ótimo. Luciano Galvão. Se quiser dar, Luciano, o endereço, por favor? lucianogalvan.com.br ou no celular 8118-1800. Ótimo. Excelente. Essa é uma aplicação bem interessante de como as nossas organizações podem desenvolver esses conceitos de liderança, de equipe, mas terem também seus objetivos organizacionais atendidos aí dentro de um contexto bem mercadológico. Então, espero que você tenha gostado e ficamos por aqui no nosso programa Gestão SA desta noite. TV Univates, para você, para o nosso Vale.